Agora, um fragmento dos motores do Titanic. É um navio que afundou em 1912, portanto, hoje completa 104 anos, está exposto aqui em Santos, no Museu Marítimo da cidade. A beleza da embarcação e o trágico acidente já viraram até tema de um filme, Titanic. Sucesso de bilheteria no mundo inteiro. Com certeza, uma história que mexe com o imaginário de todo mundo. Balança. O que a cena do filme tem a ver com essa reportagem? Tudo. Hoje nós vamos conhecer um pedaço de um carvão que estava no Titanic, o navio mais conhecido de todo mundo, onde, como acabamos de ver, foi tema de um filme onde foi um sucesso mundial. E essa peça, ela está guardada no Museu Marítimo aqui em Santos, que nós vamos conhecer agora. Olá, balanço geral, sejam muito bem-vindos aqui ao Museu Marítimo de Santos. Eu sou o comandante Edward John Smith e estamos aqui para recebê-los hoje. Já no início do passeio, nesta parte do museu, nós vemos aqui tudo que é destinado aos grandes naufrágios que aconteceram na costa brasileira. Mas neste local aqui é o único que fala sobre um naufrágio internacional, que é justamente do Titanic. O capitão Smith vai mostrar pra gente todos os detalhes e as curiosidades que tem aqui. Eu vou passar para esse lado de cá, comandante, para o senhor explicar para a gente e para o pessoal de casa o que representa, por exemplo, essa maquete do Titanic, o que as pessoas podem avaliar e comparar. Então, esse espaço aqui no museu, ele é dedicado a contar a história do Titanic, como você bem falou, né? São instrumentos, inclusive, de bordo, de navegação, tais como o timão e o telégrafo de bordo, que são instrumentos que eram utilizados a bordo, né? E eles tentam aproximar o público como eram os instrumentos, né, utilizados a bordo para navegar, para comandar o Titanic, por assim dizer. Só lembrando que essas peças aqui não são do Titanic, essas duas peças aqui não são, né? Exato, elas são semelhantes às que eram utilizadas a bordo do Titanic e elas estão aqui para realmente passar essa ideia de como era naquela época, né? Como eram esses instrumentos a bordo, não é? Mas nesta parte aqui, que o Neto vai mostrar agora, nessa caixa de vidro que está vazia, vai chegar uma peça daqui a pouco, uma peça valiosíssima e que é o motivo da nossa visita aqui. Mas daqui a pouco a gente fala, porque por enquanto, comandante, nós vamos mostrar outros pontos aqui do museu, outros locais, para a gente detalhar para o público de casa. Pode ser a gente caminhar para cá aqui, ó, para a gente mostrar aqui cada detalhe do que tem aqui. É um museu muito interessante para quem vier visitar. E, por exemplo, esse local aqui representa o quê? Esse local, ele mostra instrumentos de mergulho, né, mais antigos, inclusive, mais primitivos. Eles tentam mostrar para o público como eram feitos os mergulhos aí ao final do século XIX, aí ainda no início do século XX, né. Esse é um modelo Seaborne de escafandro inglês, não é? Essa peça pesa aproximadamente 80 a 90 quilos. É um aparelho de mergulho extremamente primitivo se comparado aos de hoje, né? Então, ele mostra para o público como vocês poderiam tá mergulhando aí há quase 100 anos atrás, né? Inclusive uma forma muito arriscada de mergulho. Já nesse outro ponto aqui, nós vamos caminhar um pouquinho mais para cá, que aí sim mostram alguns dos naufrágios que aconteceram aqui na costa brasileira, né? Aqui são peças encontradas desses 3 navios aqui. Exato, exato. Nós olhamos a partir dessa primeira fita rosa para o seu lado aqui direito, peças autênticas do maior naufrágio ocorrido em águas brasileiras, né? Que é o transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias. É uma embarcação que foi a maior construída em estaleiros espanhóis no início do século XX. E em 1916, se eu não me engano, ela abalrou Rochedos em Ilhabela, matando mais de 500 pessoas, o naufrágio que mais matou na costa brasileira. Comandante, vem pra cá, Neto. Pelo que eu recebi de informação, a peça tá chegando. A peça tá chegando, isso mesmo. Então, daqui a pouco, William, eu volto para mostrar essa importante peça que está em Santos pela primeira vez. Inédito, pela primeira vez aqui, o museu está recebendo uma relíquia
retirada do fundo do mar a 3.800 metros de profundidade do Titanic. Então, William, é só dar um intervalo agora, que daqui a pouco eu volto para mostrar essa relíquia na segunda parte da peça do Titanic que veio parar em Santos. Vamos ver, já está no ponto a reportagem já? Para eu continuar discutindo aqui se a gente vai fazer aquele momento do Jack e da Rose. Nós estamos decidindo, eu e Marcão. Eu acho que a matéria seria mais interessante agora para que a gente pudesse conhecer a parte do motor do Titanic que está no Museu Marítimo de Santos. Vamos lá, Piqui. Chegou a hora da gente revelar aqui no Balanço Geral a peça do Titanic que está em Santos. Chegou há pouquíssimo tempo, né, comandante? Exatamente, chegou aí há cerca de uma semana mais ou menos. Estamos preparando para vocês poderem observá-la. Então, olha só a honra que nós temos aqui do Balanço Geral. Nós iremos inaugurar praticamente o espaço onde ficará destinada essa peça de forma definitiva. Eu quero chamar aqui o professor Luiz Alonso. Por favor, professor, ele chega agora com a peça. Atenção, essa caixinha branca que o professor segura nas mãos é onde está essa relíquia. E de que forma que ela chegou aqui, professor? Sim, esse carvão do Titanic chegou através de uma parceria do Museu Marítimo com a Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, que durante o mês de julho colabora com o museu na criação de um espaço dedicado então à memória deste famoso transatlântico da companhia White Star Line. Embora um pequeno pedaço de carvão, é um fragmento material autêntico resgatado das carvoeiras do Titanic, que não possui um elevado valor comercial, mas um significativo valor histórico, porque estava no navio na fatídica madrugada de 15 de abril de 1912, quando infelizmente 1.523 pessoas morreram no naufrágio, né? O professor Luiz Alonso é o curador aqui do Museu Marítimo. Ele vai agora, neste momento, então, abrir a caixa para você de casa ver o que é esse pequeno carvão. Um pedaço encontrado do navio Titanic e que, pela primeira vez, está em Santos. Olha só, é um pequeno pedaço de carvão. Como o professor disse, ele tem um apelo histórico enorme. E só para você ter uma ideia, o comandante Smith vai explicar um pouquinho para nós a história desse navio, que foi um acidente que comoveu todo mundo, uma história contada até os dias de hoje. E, comandante, só para a gente relembrar um pouco da história do Titanic, só explicando também, o comandante Smith participa, que é o Vitor, né? Na verdade, o comandante Smith é um personagem. Ele participa de um estudo, né? De um grupo de estudos do Titanic, né? Eu fui o fundador, junto com outros dois colegas, da Sociedade Histórica Brasileira do Titanic. Nós abreviamos ela como SHBT. É um núcleo de estudos que ele é fundado, ele é firmado no Facebook e no YouTube. Nós publicamos vídeos, informações interessantes a respeito desse tão famoso naufrágio, que tem um apelo para o público muito grande, não é? Comandante, o navio, ele afundou em 1912, né? Correto. Mas alguns anos antes, pouco tempo antes, ele foi fabricado. Exatamente. O Titanic ele começou a ser fabricado em 1909. Aliás, a quilha dele foi batida em 1909, né? E em 1911, um ano antes dele ficar pronto, ele foi lançado ao mar, né? Em Belfast, na Irlanda do Norte. Muitos falam que ele tem origem inglesa, por assim dizer, mas ele nasceu na Irlanda, né? Então é uma informação aí que a gente costuma passar para o pessoal, é interessante. E além de muitas outras, né? Que são de igual interesse e trazem curiosidade para o público também, né? Tá certo, então eu quero chamar aqui o professor Luiz Alonso, o comandante Smith, para agora colocar a peça ali no seu devido lugar. E aí sim, está inaugurada então essa relíquia no Museu Marítimo de Santos. Vai ser colocada ali debaixo do vidro, pode ser? Para que a partir de agora os visitantes possam conhecer um pouco mais da história do navio que afundou e matou mais de 1.500 pessoas. Uma história que comove até os dias de hoje e que agora você pode saber um pouco mais bem aqui em Santos.